Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Análise e Simulação de Processos com a aula 4. E nesta aula nós abordaremos os modelos de parâmetros distribuídos, porém agora considerando efeitos difusivos, ok? Vamos lá então. Antes de iniciarmos então, apenas relembrando que na aula anterior nós continuamos então os estudos relacionados à modelagem de processos químicos, tá certo? Relembrando um pouco os conceitos relacionados à transferência de calor e observando como os fenômenos de transferência de calor por convecção podem ser considerados, seja num sistema sem reação química ou no sistema com reação química, também, e até então com modelos de parâmetros concentrados. E iniciamos também os estudos de modelos de parâmetros distribuídos, tá? Observando então o escoamento ao longo de uma seção tubular para verificar que ao longo do comprimento nós podemos ter variação de concentração, variação de temperatura, ou seja, a variação das propriedades com a posição e não apenas com o tempo, como nós havíamos visto nos modelos iniciais de parâmetros concentrados, certo? E na aula de hoje, nós continuaremos então trabalhando modelos de parâmetros distribuídos, porém, além dos efeitos convectivos, seja de transferência de massa pelo escoamento ou de transferência de calor pela temperatura em relação de um fluido com outro ou do fluido com uma superfície sólida, também iremos considerar os efeitos de difusão para transferência de massa e para transferência de energia, bem? E a partir daí então realizar alguns exemplos para perceber quais são os termos que nós temos que adicionar às equações de balanços de conservação, balanços de massa e energia, para que a gente consiga verificar o efeito de difusão e como ele pode também influenciar a variação de uma propriedade dada uma posição no sistema, ok? E realizaremos alguns exemplos também desses problemas considerando esses efeitos. Mas antes de tudo, vamos apenas relembrar brevemente como nós podemos considerar efeitos de transferência por difusão, tá? Seja transferência de massa, de energia ou de momento, tá? Então, vamos relembrar aqui brevemente só as equações principais e as leis que são necessárias para transferência por difusão, para que a gente possa aplicar e considerar essas variações nos problemas de parâmetros distribuídos. Primeiro, sobre a transferência difusiva de calor, tá certo? Então, lá da disciplina de transferência de calor, relembrando, nós temos a difusão, quando nós temos um gradiente de temperatura em uma superfície sólida, e a transferência de energia se dá do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, tá certo? Vamos supor aqui uma superfície então cúbica, vamos dizer que inicialmente ela estivesse aí a 50 graus Celsius, e em um dado momento as suas laterais são então colocadas em contato com outro material que permanece em temperaturas constantes de, na extremidade esquerda, 70 graus Celsius e na extremidade direita, 30 graus Celsius. A partir desse momento, então, haverá um fluxo de energia do ponto de maior temperatura, ou seja, que da esquerda para a direita, de forma então a se estabelecer um perfil de temperatura constante ao longo do tempo, que vai então ser representado por uma temperatura distinta em cada ponto dessa superfície, tá certo? Então, por exemplo, aqui inicialmente, né, vamos dizer aqui que num tempo inicial igual ao tempo logo após t igual a zero, a temperatura no lado esquerdo, no comprimento zero, vai ser de 70 graus Celsius, tá? Adotando o sentido aqui da esquerda para a direita, como o mesmo sentido do fluxo. E na extremidade à direita, considerando o final dela aqui em comprimento de 1 metro, na temperatura da parede à direita. E o gradiente de temperatura, então, irá variar no início de forma ainda não linear, mas buscando estabelecer um perfil de temperatura enquanto ele está no regime transiente, e à medida que o tempo vai passando, essa curvatura do perfil ela vai reduzindo, e conforme o tempo tende a infinito, então um perfil linear de um ponto, de uma extremidade até outra, se forma, mostrando que essa temperatura varia linearmente da esquerda a uma temperatura maior, para a direita a uma temperatura menor, aqui nesse caso, tá certo? Então vejam que a difusão
ela também tem um efeito que, dependendo do material, dependendo da circunstância, é significativo e pode ser considerado, pois ele mostra que em vários pontos da superfície sólida a temperatura tem diferentes valores e então, claramente, outros efeitos de transferência de energia podem então estar relacionados ou serem influenciados pela difusão em si. Bem, para a transferência difusiva de calor, então nós usamos aqui uma expressão onde a nossa taxa de transferência de calor em uma dada direção é diretamente proporcional aqui a um fator do material, que nós chamamos de parâmetro constante K de condutividade térmica do material, e também diretamente proporcional ao gradiente de temperatura nessa direção. Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser aí então a taxa de transferência de calor nesse sentido, ok? E essa expressão nós conhecemos então como a lei de Fourier para transferência de energia, tá certo? E aqui o sinal apenas para a gente prestar atenção no sentido do fluxo, tá certo? Então, como nós podemos ter aqui uma temperatura maior em relação a uma temperatura menor de um lado ou de outro em uma dada direção X, a gente precisa então tomar cuidado com o sentido que, por convenção, a lei de Fourier ele é colocado com o sinal negativo, onde a gente percebeu ali que da esquerda para a direita, aquele perfil linear possui uma inclinação negativa, tá certo? Então, por conta disso aqui o sinal na expressão da taxa de transferência difusiva de calor. Bem, o mesmo se repete quando nós avaliamos a diferença de concentração em um dado sistema que pode se dar por transferência difusiva de massa, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor aqui que em uma superfície, aqui também de um dado fluido, um dado material, nós temos em um ponto ao fundo uma concentração igual a zero e de repente na superfície nós temos o fluxo de um determinado componente com uma dada concentração. Com o passar do tempo, o material tende então a permitir a difusão desse componente, desse composto, dentro do seu material, da sua superfície, graças aí à difusividade de um material em outro, de um material em um fluido, de um fluido em outro fluido e assim por diante. Em qualquer situação na qual haja diferença de concentração, tá certo? Se a gente avaliar o perfil, porém aqui agora em relação à altura e não a mais a um dado comprimento, mas que daí nós podemos adotar a convenção e colocarmos então a direção como nós preferirmos, e no caso aqui então também coloquei x para x representar a altura, já que a variação da concentração se dá nessa direção. No instante inicial nós temos um perfil que vai buscar se estabelecer, tá certo? Em regime transiente, tá? Onde inicialmente as concentrações serão maiores, próximas mesmo à superfície e menores, próximas ao fundo desse volume de controle, e com o passar do tempo, então, essa concentração, então, ela vai se tornando aí um gradiente linear, que quando t tende a infinito, então nós também estabelecemos um perfil de concentração linear em relação à altura, tá certo? Então vejam que o efeito difusivo mássico ele é bem similar e análogo ao efeito difusivo térmico. Isso nós olharmos para a expressão que nos traz a taxa de transferência difusiva de massa. Então lá, relembrando de transferência de massa, nós temos a taxa que poderia ser uma taxa mássica ou taxa molar, né? Depende daí das unidades e das dimensões que estamos trabalhando, mas que essa taxa de transferência de massa de um dado componente em uma dada direção é diretamente proporcional ao coeficiente de difusividade do componente no material ou no fluido no qual ele está difundindo, e também ao gradiente de concentração desse componente nessa direção, tá certo? E expressamos aqui, então, novamente, um fluxo de transferência de massa, que é, então, função da diferença de concentração e de um parâmetro de proporcionalidade em função do meio do fluido que nós estamos avaliando a transferência de massa, tá certo? Essa expressão nós chamamos, então, lá na transferência de massa, de lei de Fick, da difusividade, e nós temos que prestar atenção em relação ao sentido do fluxo,
novamente em relação ao sentido que estamos avaliando, que já que ele vai do de maior concentração para o de menor concentração, se nós trabalharmos em coordenadas que estamos acostumados, então o perfil se estabelece também com uma inclinação negativa. E aí a gente precisa avaliar se nós estamos olhando, em que sentido estamos olhando e em qual ponto temos a maior concentração, para que a gente saiba que ela se dará em direção à de menor concentração, esse fluxo dessa taxa molar que vai estar então acontecendo por difusão. E o mesmo nós poderíamos avaliar para a transferência difusiva de momento, tá certo? Então, quando nós temos escoamentos, né, entre fluidos ou de fluidos em relação a uma superfície sólida, a paredes de uma tubulação, a uma placa, né, em si nós temos a variação então da velocidade desses fluidos como sendo então uma função da viscosidade do fluido e da tensão de cisalhamento que é aplicada para que o fluxo aconteça, né, para que o fluido ele consiga aí fluir, percolar um certo volume de controle em busca de também estabelecer um perfil de velocidade que também leva em consideração as interações com a parede, com a rugosidade, com propriedades intrínsecas do material em relação ao qual ele está escoando, tá? Então, para avaliarmos, né, nós temos aquele experimento clássico, né, de um fluido que escoa entre duas placas e de repente, se nós puxarmos uma dessas placas, nós vamos observar o estabelecimento, né, de um perfil de velocidade que se tornará constante até que a velocidade da placa que então estabeleça um regime estacionário. E nós teremos então, observaremos uma variação na tensão de cisalhamento que é provocado camada a camada desse fluido em relação à placa, tá certo? E assim, então, quando o t tende a infinito, nós também temos esse perfil linear da velocidade na direção em que a placa foi puxada, em que ela foi empurrada para estabelecer esse perfil, tá certo? Bem, representando aqui então, para a transferência de momento lá da mecânica dos fluidos, temos então a lei de Newton da viscosidade, né, ou a lei da tensão de cisalhamento, que é diretamente proporcional à viscosidade do fluido e ao gradiente de velocidade que se estabelece na direção perpendicular aí ao fluxo que nós estamos avaliando, tá bem? Então vejam que nós, para a tensão de cisalhamento, nós temos duas direções, né? A direção da tensão que se estabelece perpendicular à direção da velocidade na qual nós estamos avaliando essa variação da tensão de cisalhamento no sistema, ok? Então, só para a gente relembrar lá das disciplinas de fenômenos de transporte, tá certo? Mecânica dos fluidos, transferência de massa, transferência de calor, que essas expressões elas serão úteis para nós construirmos os modelos que nós precisamos aqui em sistemas de parâmetros distribuídos, nos quais os efeitos difusivos são consideráveis, né? Eles são representativos. E, novamente, aqui, para a tensão de cisalhamento, também a tensão ao sentido do fluxo. Por conta disso, sinal negativo também, para que a gente verifique que em relação a qual ponto da coordenada nós estamos estabelecendo o perfil de velocidade, ok? Bem, aqui apenas então de forma resumida, tá, para a gente relembrar, essas expressões são muito importantes quando efeitos difusivos são considerados e são significativos na avaliação de processos químicos, tá certo? E nós temos aqui uma analogia entre essas três expressões, tá certo? Que são a lei de Fourier, a lei de Fick e a lei de Newton da viscosidade. Se nós observarmos, todas elas são bem similares, né, em sua escrita, em seu formato, e nós sempre temos, né, uma certa taxa de transferência que se dá no efeito difusivo, seja de energia, de massa ou de momento, para a qual nós teremos aí uma força motriz que gera essa taxa e essa transferência, que no caso da energia é a diferença de temperatura, da massa é a diferença de concentração e do momento é a diferença de velocidade, e uma resistência também a essa transferência, tá? Que se dá então pelo inverso da diferença da direção na qual a transferência ocorre, também sobre um parâmetro difusivo que daí leva em consideração as características e propriedades dos meios, dos materiais
nos quais a transferência ocorre, tá certo? Que para o calor nós teremos o coeficiente de difusividade térmica, para a massa o coeficiente de difusão mássica de um componente no outro, e para tensão de cisalhamento a viscosidade, ok? Certo, vejamos agora então alguns exemplos de como podemos considerar os efeitos difusivos, seja na transferência de massa ou seja na transferência de energia, tá certo? E então trabalharemos com problemas e situações similares a que vimos nas últimas aulas para incorporar a variação de uma dada propriedade em relação ao efeito difusivo, tá? Considerando também o que nós já considerávamos sempre que possível, que eram os efeitos convectivos. Imagine uma barra de metal cilíndrica com comprimento L de 1 metro e raio igual a 0,03 metros, inicialmente a 50 graus Celsius. Em algum momento, as duas extremidades da barra são fixadas entre paredes que estão a 70 graus Celsius e 30 graus Celsius. Suponha que a temperatura das paredes não varie com o tempo, tá certo? Então, na parede, a temperatura é constante, tá? Na barra, não. Na barra, inicialmente, ela está a 50 graus e à medida em que ela é colocada em contato, então gera-se um gradiente de temperatura e a transferência de calor por difusão inicia, ok? Imagine que esta barra é isolada para que não haja transferência de calor por convecção entre a barra e o ambiente, tá? Então vamos considerar aí um sistema adiabático, a barra que ela não perde energia para o ambiente, como nós vimos que os tanques, reatores, tubulações dos problemas das aulas anteriores poderiam estar sujeitos. Determine um modelo capaz de fornecer quanto tempo leva para a temperatura da barra alcançar um estado estacionário e quais serão os perfis internos da temperatura até então. Bom, vejamos aqui, então temos uma representação, tá, da barra e do sistema para o qual nós construiremos um modelo que nos permite então avaliar o perfil de temperatura ao longo da posição da barra, tá? E também em relação ao tempo, visto que inicialmente ela está a uma temperatura diferente da que ela vai atingir depois de um certo intervalo de tempo, ok? Então é um sistema de parâmetros distribuídos. Com o passar do tempo, cada posição na barra vai ter uma temperatura, tá? Porque se inicialmente ela está a 50 e as extremidades das barras em relação às quais ela foi colocada em contato estão acima e abaixo, quer dizer que a lateral onde a temperatura é maior vai fornecer energia para a barra e a lateral onde a temperatura é menor vai receber energia da barra, ok? E num tempo igual a zero, inicialmente toda a barra de seu comprimento L de 0 até 1 metro está a 50 graus Celsius. E em um dado instante de tempo para t maior que zero, então a barra na posição x igual a 0 vai ter a temperatura de 70 graus Celsius e em x igual a 1 de 30 graus Celsius, para que a partir daí o perfil de temperatura busque se estabelecer, tá bem? E o volume de controle no qual nós realizaremos o balanço, assim como nós fizemos no problema da aula anterior, para uma situação de parâmetros distribuídos, é uma região infinitesimal da barra com espessura ΔX, ok? Então veremos aqui o que entra e o que sai desse nosso volume de controle quando nós aplicamos o princípio de conservação de energia. Bom, aplicando então o balanço de energia, já que não temos reações químicas aqui, então nosso balanço de energia se reduz ao o acúmulo de energia do sistema igual a entrada menos a saída, tá certo? E nós não temos um movimento que retire energia por convecção do nosso sistema, nós apenas temos a difusão térmica nesse caso. E então o fluxo de energia que ocorre por condução, de acordo com a lei de Fourier, a quantidade de calor que vai estar entrando na nossa seção infinitesimal do volume de controle é uma quantidade de calor que isolada na expressão da lei de Fourier é igual a menos K vezes A vezes dt dx, tá? Onde K seria o coeficiente de difusividade térmica, A seria a área de seção transversal, na qual o fluxo de energia está entrando, e a variação de temperatura em relação à posição, ok? Então, essa é a expressão que nos retorna a quantidade de energia que entra. E para que a gente consiga determinar o termo de acúmulo de energia em um certo intervalo de tempo, ou em um certo espaço para o qual nós estamos avaliando,
Nós temos então que Q seria essa quantidade que está entrando, e nós conhecemos a área de seção transversal dessa região cilíndrica, tá? Então seria a área da circunferência na qual a energia está entrando, porque ela segue o sentido da esquerda para a direita, que nossa barra buscando atravessar essa área de seção transversal, tá? Então, já que o sentido aqui é em relação à direção X, a área perpendicular que ela vai estar atravessando é a área dessa circunferência. Então, eu substituo na entrada do nosso volume de controle em X, essa área por πr ao quadrado, onde R aqui é o raio da seção transversal da barra cilíndrica, ok? E o que sai em x mais ΔX, pela nossa definição de variação infinitesimal, lembra o mesmo que a gente sempre utiliza para determinar termos de acúmulo ou termos de variação da posição em casos de sistemas de parâmetros distribuídos, vai ser então essa mesma quantidade, mais a derivada dela em relação à posição vezes ΔX. Okay? Então, essa é a quantidade que a gente tem que sai do nosso volume de controle em x mais ΔX. Onde aqui temos, como eu comentei, o coeficiente de condutividade térmica, a área de seção transversal, que a energia está entrando, e que é a mesma na qual ela sai, tá? Porque o raio é constante, não há variação em relação ao raio. Então, por isso, na saída, a quantidade que sai também atravessa essa mesma área. E dt dx é o gradiente de temperatura. Bom, então temos ali, aqui anteriormente, então, os termos de entrada e saída, tá? Para o nosso balanço de energia. Agora, para o termo de acúmulo, vemos o quanto de energia entra no sistema entre um período de tempo ΔT, avaliando quanto tínhamos em T e quanto teremos em T mais ΔT. Tá? Então, utilizando novamente, né, nosso conceito de variação infinitesimal, que é o mesmo que nós sempre utilizamos aqui, a quantidade de energia que eu tenho inicialmente, né, a entalpia inicial seria a massa, representada aqui pelo produto da densidade com o volume da quantidade de massa que está entrando, vezes Cp vezes T, para que quando eu avalie no intervalo de tempo, esse ΔT, então se torne aqui uma variação de energia em relação à variação de entalpia, a pressão constante para o nosso sistema. Onde ρ, então, é a densidade da barra metálica, V é o volume do volume de controle, e nós temos esse volume sendo um volume conhecido, tá? Se a área de seção transversal é a área da circunferência cilíndrica, o volume do volume de controle cilíndrico é a área da base, que é a área de seção transversal, πr ao quadrado, vezes a altura dessa região cilíndrica, que seria o nosso ΔX, tá certo? Ou seja, o volume do nosso volume de controle, tá? Então, avaliando aqui a área da base do volume de controle vezes a sua altura, que, como a gente olha aqui na horizontal, é representado por ΔX. E aqui, então, Cp o calor específico dessa barra metálica e T a temperatura dela num dado instante, que a gente vai estar avaliando a variação com esse perfil a ser construído. Bom, considerando aqui as propriedades, parâmetros do sistema e da barra constantes, tá, que não variam ao longo do tempo ou mesmo com a posição, o acúmulo de energia em um intervalo de tempo ΔT pode ser expresso por um acúmulo de energia ΔT, a quantidade que eu tenho em T mais ΔT menos a quantidade que eu tinha em T. Tá? E fazendo essa razão, eu chego aqui ao termo de acúmulo, que é multiplicado, vejam, por ΔX e ΔT, assim como as quantidades de entrada e saída que vão estar entrando e saindo também em um intervalo de tempo ao longo do volume de controle avaliado. Tá? Então, substituindo os nossos termos de entrada, saída e acúmulo lá na equação do balanço de energia global, o que entra menos o que sai igual ao acúmulo, nós teremos aqui então o que entra, tá? O primeiro termo aqui da nossa expressão mais abaixo, menos o que sai em x mais ΔX, tá? Vezes o intervalo de tempo que levou para essa quantidade sair, já que eu estou avaliando aqui também em um intervalo de tempo, igual ao nosso termo de acúmulo que determinamos aqui logo acima, com também o uso da variação infinitesimal pro tempo, ok? E vejam que eu posso cortar, né, cancelar aqui os meus dois primeiros termos da expressão, e eu fico então só com esse segundo termo aqui da quantidade que sai e o termo do acúmulo, no qual eu também posso simplificar ΔX, ΔT, fazer alguns rearranjos matemáticos, tá certo? E na hora que eu
simplificar essa expressão, né, e considerando a condutividade térmica do metal também constante, nós temos uma expressão que se dá na forma de uma equação diferencial parcial, tá? Por que equação diferencial parcial? Porque eu tenho a variação de uma mesma grandeza, no caso a temperatura, em relação ao tempo e também em relação à posição. Em relação à posição, como uma derivada de segunda ordem, pois vejam aqui que eu tenho então a derivada de dx de tudo que eu tenho aqui dentro e eu já tenho uma diferencial aqui. Então, quando eu faço a derivada da derivada primeira, eu tenho a derivada segunda. E como eu observo daí então que eu tenho a variação em relação a outras duas variáveis, no caso ao tempo e a posição x, eu tenho que converter, transformar essas diferenciais ordinárias em diferenciais parciais, tá bem? E aí a minha expressão se simplifica e eu tenho então aqui a equação diferencial parcial que permite eu avaliar o perfil de temperatura tanto em relação à posição quanto em relação ao tempo. E para que eu possa resolver essa expressão, independente do método, preferencialmente o método numérico adequado para essa forma de expressão diferencial, eu tenho que utilizar as condições de contorno que nós conhecíamos. Aqui para t igual a zero, temperatura igual a 50 graus Celsius em toda a barra, e em x igual a zero, a partir de t maior ou igual a zero, eu tenho a temperatura de 70 graus Celsius e tenho a temperatura de 30 graus Celsius nas extremidades da barra, tá? Em x igual a zero e x igual a 1, respectivamente. E lembrando que, por enquanto, a nossa preocupação aqui é simplesmente a modelagem, tá certo? Obter a equação que nos representa o perfil. Ainda não vamos resolver, nas próximas aulas começaremos também a relembrar alguns métodos para resolver as expressões de modelo, para dar início então à parte de simulação, a verificar a importância de um método numérico e um método de resolução de equações diferenciais, sejam ordinárias, parciais, sistemas de equações algébricos de forma conjunta, dos modelos, para que nós possamos obter as respostas e, por meio desse processo, estar realizando uma simulação, tá bem? Então, essa é a nossa expressão, por exemplo 1. Vamos praticar mais um pouquinho e fazer mais dois exemplos aqui, então, para novamente verificar como encaixar o termo de difusão mássica ou difusão térmica na equação de balanço de um sistema que estamos avaliando. Em seguida, no exemplo 2, veremos a modelagem de um reator tubular com variação axial de temperatura e concentração, ok? Então aqui já é um sistema com reação química e considerando também as variações que nós já conhecemos anteriormente de convecção, beleza? Então vamos interpretar e compreender o problema inicialmente. Considere um reator tubular, como mostrado a seguir, no qual uma reação irreversível e exotérmica de A formando B ocorre. Este reator com raio R e comprimento L possui uma camisa a temperatura constante TJ, graus Celsius, necessária para controlar a temperatura do reator. Ou seja, há transferência de energia por convecção do reator com esse sistema de encamisamento para manter a temperatura constante, apesar da variação de entalpia da reação provocar um aumento ou uma redução de energia no sistema. Nesse caso aqui, um aumento por conta de ser uma reação exotérmica. O reagente A é alimentado no reator a uma vazão Q metros cúbicos por hora, concentração Ca de entrada e temperatura de entrada em graus Celsius. As concentrações de A e B e a temperatura do fluido que sai do reator são concentração de A de saída, concentração de B de saída e temperatura de saída TF, respectivamente. Ok? Então, já representando aqui que possivelmente A sai sem reagir totalmente. O engenheiro químico precisa construir outro reator tubular para produzir B em uma planta diferente. Para economizar dinheiro, o engenheiro quer saber se um reator mais curto pode ser usado para produzir a mesma quantidade de B, pois suspeita-se que a maior parte de A seja consumida bem antes do final do reator. Desenvolva um modelo matemático para simular esse reator a fim de verificar a viabilidade de construção de um tubo mais curto. Suponha que o sistema opere em estado estacionário e que não haja perfis radiais ou angulares da concentração e temperatura no interior do reator.
tá? Então ainda só variação em relação ao comprimento, a direção X no sentido do reator tubular, no caso aqui, que representaria um PFR. Aqui temos a representação, então, do reator que estaremos avaliando, as suas condições na entrada, a vazão Q, a concentração de A na entrada sem a presença, né, do produto B, apenas do reagente A, e a temperatura de entrada. O reator possui um comprimento L, um raio R, tá, no formato cilíndrico, e temos um sistema de encamisamento com uma temperatura do fluido que passa dentro desse sistema para manter a temperatura do reator constante, igual a TJ graus Celsius. E temos as condições de saída, vazão de saída igual da entrada, tá? Porque o que entra é igual ao que sai, considerando aqui então também um fluido incompressível, tá certo? Na mesma vazão, no caso aqui de vazão mássica e consequentemente se a densidade for constante, de vazão volumétrica, e as concentrações de A e B de saída e temperatura de saída CAF, CBF e TF, respectivamente. E como estamos aqui avaliando um sistema para o qual o nosso volume de controle vai ter uma variação em relação à posição, né? O nosso sistema vai ter uma variação de temperatura e concentração em relação à posição, nosso volume de controle vai ser uma região infinitesimal dentro desse volume de controle com uma espessura ΔX em relação à variação da direção na posição em que estamos avaliando, que é a direção X. Tá bem? Então, esse formato cilíndrico infinitesimal que temos aqui, de espessura ΔX, é o volume de controle para o qual faremos os balanços de massa e de energia. Bem, então vamos lá. Considerando o sistema em estado estacionário, não teremos acúmulo, né, seja para massa ou para energia. Tá? E como temos aqui dois componentes, A e B, faremos o balanço de massa, considerando o balanço molar, para o reagente A e um para o reagente B, para o produto B, né, na verdade. E também o balanço de energia para o reator. Tá? Então, com os termos de entrada e saída nesse volume de controle que definimos, e também os termos de geração e consumo de acordo com o comportamento dos compostos A e B. No caso de A, consumo, pois ele é reagente, e produto, geração, pois ele é produto. E para a energia, né, vai depender então também aí da característica da reação, sendo uma reação exotérmica, então geração de energia, que será equivalente à energia que será absorvida pelo sistema de encamisamento para manter a temperatura constante, tá certo? Aqui, as quantidades de entrada e de saída na forma de uma tabela, eu já coloquei aqui direto para a gente representar tudo que está entrando e tudo que está saindo em relação à posição, tá? Nós podemos observar que, em relação à convecção pelo movimento do fluido, né, a transferência de massa da quantidade de A que entra no nosso volume de controle seria a sua vazão volumétrica vezes a sua concentração, tá? Dado em mols por metro cúbico, e assim a gente converte para a vazão molar de entrada de A e de B, mesmo B no início sendo zero, mas já que a gente está avaliando um volume de controle qualquer no meio do reator, tá certo? Naquele instante a gente vai ter uma quantidade de B já formada, tá? E se for no instante, na posição zero, naquele momento CB igual a zero, mas em qualquer posição à frente seria a concentração de B naquela posição. E a quantidade de saída seria essa mesma quantidade aplicada à definição de variação infinitesimal, como nós vimos nos exemplos anteriores, ok? A taxa de transferência de difusão, tanto de A quanto de B, que entra no volume de controle, é representado pela lei de Fick, tá certo? E a lei de Fick, então, nos dá aqui a quantidade na entrada como sendo menos a difusividade do composto no meio em que nós estamos avaliando, vezes πr ao quadrado, que seria a área de seção transversal, na qual se difunde o composto nessa direção, vezes sua variação em relação à posição, ok? E aqui no caso nós consideramos por hora os compostos A e B com a mesma difusividade, tá? No fluido, no volume de controle, que chamamos aqui então de D, e essa quantidade na saída em x mais ΔX seria essa mesma quantidade inicial aplicada à definição de variação infinitesimal. Okay? Igual nós fizemos no exemplo anterior para a temperatura, porém aqui para a massa
de cada um dos compostos usando a lei de Fick ao invés da lei de Fourier. E já para o balanço de energia, a quantidade de energia que entra e que sai do nosso volume de controle por convecção seria a variação de entalpia em relação à posição inicial e à posição final, que se dá aqui então pela massa representada pela vazão volumétrica vezes a densidade, vezes o Cp, vezes a temperatura no instante x e no instante x mais ΔX. Tá? Então, fornecendo aí uma diferença de temperatura do escoamento que nos dá a entalpia em relação à convecção do fluido que entra nesse volume de controle. Já por condução, tá certo? Ou por difusão térmica, o fluxo de energia é representado pela lei de Fourier, igual nós vimos para a barra anteriormente, porém aqui para o fluido que está entrando e saindo desse volume de controle, tá certo? Então, a difusão de energia também se dá, né, pela lei de Fourier, pela variação infinitesimal na saída em relação ao quanto entrou nesse mesmo volume na posição x, tá certo? Então nós temos tanto massa quanto energia entrando e saindo desse volume de controle x mais ΔX por convecção e por difusão, beleza? Bom, nessas expressões, K seria o coeficiente de condutividade térmica do fluido no reator, ρ a densidade do fluido dentro do reator, que consideramos constante, Cp o calor específico do fluido dentro do reator, D a difusividade do reagente A e do produto B no fluido dentro do reator, como eu comentei, e aqui é uma consideração que para representar com o mesmo fator de difusividade assumimos que esse coeficiente de difusividade é o mesmo, tanto para A quanto para B, e seu valor seria então constante, assim como as demais propriedades, tá certo? A área de seção transversal, pela qual se difunde tanto a quantidade de energia que está entrando e saindo, quanto a massa que entra e sai, é a área de seção transversal do volume de controle, a área da circunferência, ou seja, πr², e que é a vazão volumétrica dentro do reator, na qual nós associamos os termos de convecção que entram e saem deste volume de controle. Além desses termos que nós apresentamos, nós temos aí também um termo adicional para o balanço de energia, que seria em relação à transferência de energia por convecção entre o meio reacional e o encamisamento. Tá? E como nós vimos em situações e problemas anteriores, essa quantidade de energia trocada por convecção, não que se dá pelo coeficiente global de troca térmica entre os fluidos, a área de contato, que no caso aqui para a gente, a nossa área superficial lateral do volume de controle infinitesimal seria a área lateral do cilindro, dada então pelo seu comprimento de base, ou seja, o comprimento da circunferência, 2πr, vezes a altura que está colocada aqui na posição horizontal do nosso volume, que seria ΔX, vezes a diferença de temperatura entre o fluido e o sistema de encamisamento, que seria TJ, tá certo? E como deixa o sistema, a temperatura do nosso meio tem que ser maior do que TJ, para que esse termo saia e fique negativo, a gente escreve a expressão na forma de TJ menos T. E observa-se que essa área de troca térmica seria ela é diferente da área de seção transversal, tá? Porque a área que está em contato com o sistema de encamisamento é a área lateral, tá? E não a área de seção transversal pela qual se difunde a massa e a energia. Então, tomar um cuidado só para não confundir essas áreas na hora de montar a modelagem desse sistema. E também nota-se que não há transferência de massa para o encamisamento, tá? Como é desejável, ou seja, só energia entre o sistema do reator e o sistema de encamisamento, tá? A massa não sai, pois é um sistema fechado. Bem, os únicos termos que faltam, então, para os balanços de massa e energia seriam os termos de geração e consumo oriundos da reação química, tá? Que nós podemos escrever como a taxa de reação para os balanços de massa e o cálculo da entalpia de reação para o balanço de energia, tá? Então, considerando uma reação de primeira ordem elementar, então temos a taxa de reação dada por KCA, que para que a gente converta na quantidade de A produzida de fato, nós multiplicamos pelo volume que estamos avaliando,
E a quantidade de energia é a quantidade que reage vezes a entalpia específica da reação, já que é exotérmica, para que ela fique positiva, representando uma energia gerada, menos ΔH. Ok? Bom, K seria a constante da reação. V, que nós estamos avaliando como volume, para calcular a quantidade de fato reagida, seria o volume do volume de controle, que é a área da base desse cilindro, πr² vezes a altura dele, representado na posição horizontal, ΔX. E ΔH, a entalpia específica molar da reação, certo? Bem, considerando todos esses termos, e já que a reação é 1:1, a quantidade gerada de B seria equivalente a menos a quantidade consumida de A, tá certo? Então, substituindo nas equações de balanço de massa e energia e simplificando os termos de ΔX, que nós acabamos escrevendo em todos os termos da expressão, nós resultamos aqui nas equações de balanço de massa para A, para B e para E, que representam o modelo do comportamento do nosso sistema, tá certo? Ou seja, como a concentração de A e concentração de B variam dentro desse sistema em relação à posição, tá? E também como a temperatura vai estar variando, considerando efeitos convectivos, difusivos, transferências de energia para o externo ao volume de controle, não sendo sistema adiabático, né? No caso aqui com o sistema de encamisamento, e também a energia da reação, tá certo? Então nós vejam aqui que nós chegamos a um sistema de equações diferenciais ordinárias, pois só temos variação com a posição, porém aqui de segunda ordem, tanto para o balanço de massa quanto para o balanço de energia. Então quando a gente considera efeitos difusivos, nós temos uma ordem maior para as equações diferenciais do sistema que modela o sistema que estamos avaliando, tá bem? Bom, com as condições de contorno que nós temos e conhecemos para o problema, na posição inicial, na posição final que o problema apresentou e como se deve comportar os gradientes e as temperaturas à medida que a posição tenderia a ir a infinito, nós conseguiríamos então resolver esse sistema de equações diferenciais para avaliar o perfil e o comportamento da variação das concentrações e da temperatura com as posições do reator. Bom? E para que a gente possa então verificar esses comportamentos, discutir, definir lá o comprimento ideal que nós queremos avaliar para ver se é possível usar um reator menor ou não, agora a gente vai trabalhar um terceiro exemplo, adicionando uma complexidade a mais esse sistema, tá certo? Que seria considerar que o reator tubular possui variação radial e axial tanto de temperatura quanto de concentração. Bom, reconsideremos então o reator apresentado no exemplo anterior, mas agora vamos supor que o reator também exiba perfis radiais da concentração e da temperatura. O reator tubular, onde a reação A formando B ocorre, possui uma camisa que está a uma temperatura constante TJ graus Celsius, assim como no problema anterior, e todas as condições e propriedades operacionais são iguais às do exemplo anterior. Desenvolva os modelos para os perfis axial e radial da temperatura e concentração deste reator. Bom, então vamos dar uma olhada aqui e verificar o que vai mudar em relação ao problema anterior. Aqui a gente vai ter um perfil ao longo da direção do raio, tá? E não somente na direção do comprimento do reator. E o que vai mudar então vai ser o nosso volume de controle. Lembra? Porque o volume de controle ele tem que representar de forma perpendicular a espessura em relação à qual nós estamos avaliando o comportamento. Antes, como era só em relação a x, em relação à espessura ΔX. Agora, como nós estamos avaliando em relação ao raio, também em relação à espessura do raio, tá certo? Ou seja, o nosso volume de controle vai precisar ter um formato aqui, que nós chamamos então de um formato anular, tá certo? Então esse formato, que parece um anel, né? Por isso que ele, né, a gente chama de formato anelar, ele teria então uma forma de representação na qual nós iremos considerar os efeitos que entram nessa direção do raio e que saem também em uma posição posterior em relação à posição que entrou, tá certo? Então, o raio interno para a gente vai ser R e o raio externo R mais ΔR, tá certo? E também
Como o fluido escoa só no sentido do comprimento, o que a gente vai ter em relação ao raio será o efeito difusivo, tá certo? Além do efeito que a gente já tem na direção do comprimento, tá certo? Os balanços materiais, considerando o regime contínuo, são os mesmos, tá certo? Então não muda nada aqui no balanço de massa pro componente A, pro componente B e pro balanço de energia, tá? Sendo da mesma forma A consumido, B gerado e energia gerada pela entalpia da reação, que é isotérmica. O que vai mudar vai ser o balanço posteriormente na direção radial, tá certo? Se a gente olhar aqui, primeiro no balanço da região axial, temos um detalhe aqui que muda também, que a área de seção transversal que atravessa a direção dos fluxos que estão entrando e saindo não é mais toda a área do cilindro de seção transversal, e sim apenas a área da região anelar, tá? Então, dessa forma aqui, a gente vai ter que calcular essa área que a gente tem aqui, que a gente pode calcular como sendo a área externa para a circunferência de raio R mais ΔR, menos a área interna, que seria a área para a circunferência de raio R, tá certo? E calculando essa área, vocês vão ver então que a gente pode representar ela da forma 2πr ΔR sobre πr ao quadrado, tá? Então essa é a área que a gente tem de superfície na qual, perpendicular no fluxo axial, entra tanto massa quanto energia, tanto por convecção quanto por difusão, certo? E nós utilizamos novamente a lei de Fick, a lei de Fourier, tá certo? E calculamos as quantidades que entram e saem, utilizando essa área de seção transversal para calcular os termos de entrada em x, e aplicamos o conceito de variação infinitesimal para determinar sua quantidade em x mais ΔX, beleza? Então a única coisa que muda na direção axial é essa área de seção transversal na qual está entrando massa e energia. Bom, já na direção radial, que nós não fizemos ainda, tá certo? Então nós teremos aqui o fluxo que se dá na direção radial, que se dá apenas por difusão, tá certo? Então A e B, eles variam ao longo do raio por difusão e não por convecção. Por quê? Porque a gente não tem movimento de fluido em direção do raio. O movimento está indo só na direção axial do reator, tá certo? A gente não tem nada, nenhuma força que empurre para as laterais o fluido para que ele possa ter algum tipo de convecção ao longo do raio. O que acontece é apenas a difusão por conta da gente ter a quantidade de massa que vai então se difundindo à medida que a reação vai acontecendo dentro desse reator, e a energia da mesma forma. Então utilizamos apenas a lei de Fourier para o cálculo da variação de energia por condução na direção do raio, e a lei de Fick para a difusão de A e B ao longo do raio também. Então nós calculamos com essas leis as quantidades que entram em R e as quantidades que saem em R mais ΔR, tá? Com a variação infinitesimal. O que muda novamente aqui é a área, tá? Na direção R, a nossa área de seção transversal não é essa área aqui da frente que a gente vê o fluido escoando e entrando na direção axial. Seria a área lateral aqui da região anelar, tá certo? Na qual nós teríamos aqui na entrada sendo essa área lateral da circunferência menor e saindo em R mais ΔR, essa área lateral da circunferência de raio R mais ΔR, tá? Então, simplesmente é isso que muda também quando a gente faz esse cálculo na direção radial. Os termos de geração e consumo para a reação são os mesmos, tá certo? Sendo uma reação de primeira ordem, elementar, a taxa de reação vezes o volume, que seria o volume dessa área de região anelar, tá certo? Que nós podemos calcular como sendo 2πr ΔR ΔX, e a energia da reação também sendo aqui então KCAV, a quantidade gerada vezes a entalpia específica molar. Bom,
Substituindo em todas as equações de balanço do componente A, do componente B, somando todos os termos de entrada, todos os termos de saída, fazendo os rearranjos matemáticos e simplificando os termos que nós temos em comum, nós chegaremos nessas expressões de balanço de massa para o componente A, para o componente B e para o balanço de energia. Então vejam que nós temos variação de concentração em relação à posição, tá? E essa posição seria a posição axial na direção x e a posição radial em relação ao raio, tá? Então vejam que o mesmo acontece para a energia, tá? Onde nós temos variação de temperatura ao longo do comprimento e também ao longo do raio do volume de controle que nós avaliamos, tá certo? Ou seja, para o reator como um todo, quando a gente resolve as nossas equações diferenciais, tá? Então, equações diferenciais parciais, porque temos variação com relação a mais de uma posição, e de ordem maior que 1, no caso aqui de segunda ordem, para variação da posição por conta da lei de Fick. Da lei de Fick e da lei de Fourier, tá? Dos efeitos difusivos como um todo. Bom, com as condições de contorno todas que nós conhecemos, novamente aqui das concentrações, das temperaturas, tanto na posição x igual a 0, quanto na posição x igual a L, ou R igual a 0, ou R igual a Rzão, tá certo? Que nós teremos então nas extremidades e não teremos mais variação, com exceção da temperatura, que terá uma variação de energia equivalente à variação de energia que é trocado com o sistema de encamisamento, que é justamente a posição em que se encontra em contato em R igual a Rzão, tá certo? Nós temos condição de resolver essas equações diferenciais parciais com métodos numéricos adequados. E ainda, né, e se houvesse acúmulo no sistema? Outra possibilidade que a gente poderia trabalhar seria incluir o termo da variação do que nós temos no instante t e do que nós temos em um instante t mais ΔT. Tá? E o que nós temos nesse instante é a quantidade que a gente tem no nosso volume de controle, expresso então como o volume de controle vezes a concentração ou a energia naquele instante de tempo inicial e com o conceito de variação infinitesimal no instante posterior. Fazendo a diferença disso, temos os termos de acúmulo, caso o sistema ainda fosse considerado não estacionário, e sim um regime dinâmico, tá bom? E nesse caso, teríamos ainda mais um termo, que seriam os termos aqui de variação da concentração de A e de B com o tempo e também da temperatura ao longo do tempo até que o regime estacionário se estabelecesse. Mas todo o restante, toda a parte matemática inicial de entrada, saída, efeitos difusivos, reações, seria exatamente a mesma. Apenas incluiríamos o termo de acúmulo e faríamos aí as simplificações adequadas e necessárias com a inclusão desses termos. Tá bem? Bom, e essas condições de contornos adicionais também são necessárias das concentrações no instante t igual a 0 para que a gente possa resolver essas expressões que ganharam aí mais um termo diferencial. Tá? Ou seja, concentração igual a concentração inicial, temperatura igual a temperatura inicial no instante de t igual a 0. Bem, pessoal, então o conteúdo da nossa aula hoje era esse. Então, mostrar como os efeitos difusivos podem ser considerados em um sistema quando queremos realizar a modelagem com as leis de fenômenos de transporte relacionadas a efeitos difusivos, ok? E também para vocês verificarem a variação da posição em relação a mais de uma posição, no caso ali a gente fez em relação ao raio, tá? Então vou deixar como atividade da aula que vocês construam os modelos que foram exemplificados na aula, indicando, descrevendo cada um dos termos, né, estudando, compreendendo o que eles significam, por que eles foram escritos daquela forma, fazendo as manipulações matemáticas necessárias e as simplificações, até chegar nos sistemas de equações indicados ao final de cada exemplo. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me procurar no P-Aluno, enviar no grupo do Telegram e a gente vai conversando, tá bom? Aqui as principais referências da nossa aula de hoje, pessoal. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.